Oh, graças a Deus, estamos aqui no Monte da Luz. E você que é servo e serva de Deus, eu gostaria que você estivesse atento a esse vídeo. É muito rápido, será muito rápido, porque eu quero dizer que Deus pode ter algo tremendo para colocar na sua mão. Deus pode te usar de uma forma tremenda. Quando nós olhamos hoje para o Brasil, as coisas estão fervendo, parece um grande caldeirão onde está sendo mexido, né? Está fervilhando, muitas coisas acontecendo no mundo, coisas que nós temos, cada um que olha tem certeza que é como se estivesse tudo fora do controle. Aquele não é o propósito que Deus tinha, mas são tudo consequências da mão humana. Tudo isso que está acontecendo, morte, guerra, fome, a peste, são consequências das atitudes humanas. Não era o propósito de Deus. Mas nós sabemos que Deus nunca perdeu o controle. Eu gostaria que você estivesse atento, porque para que haja uma mudança em meio a tudo isso, Deus precisa contar com apenas um homem. E baseado nisso que eu quero falar para você, preste muita atenção. Você conhece quando o apóstolo Tiago disse: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 6, apenas um versículo, que eu quero que esse versículo fique cravado na sua mente, no seu coração, e que Deus encontre lugar no seu coração para fazer esse versículo saltar. Diz o seguinte: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Isso mesmo, falando de João Batista. É realmente tudo o que Deus precisa para mudar toda uma situação, para mudar tudo aquilo que está acontecendo de errado em uma nação. Tudo o que Deus precisa é de apenas um homem. Certa vez, o profeta, sendo usado por Deus, ele disse que Deus procurou em toda a nação e não encontrou um homem para que se colocasse na brecha. Não encontrou uma pessoa para que se colocasse na brecha. Mas como nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 6 diz: houve um homem enviado por Deus chamado João. É tudo o que Deus precisa para começar a gerar uma mudança. É um homem. Nós temos vários exemplos na Bíblia, nos dias de Acabe, quando o reino de Israel estava totalmente desviado, onde o culto, onde os sacerdotes, os profetas, todos corrompidos, tanto o rei, como os sacerdotes, como os profetas, todos corrompidos, mas ali Deus podia contar com um homem chamado Elias, que fez um desafio. Se Baal é Deus, vocês então seguem a Baal. Até quando vocês vão andar cocheando entre dois pensamentos? Agora, se Deus, o nosso Deus, é Deus, vamos nos voltar para Ele. Nós vemos uma situação também na época dos juízes, quando Israel estava sendo roubado pelos midianitas. Israel plantava, trabalhava, mas não usufruía do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Então os adversários vinham, cercavam e tomavam tudo. Até que o povo não aguentou mais e começou a clamar a Deus. E quando o povo clama a Deus, Deus envia um profeta, e o profeta diz: olha, vocês se afastaram de mim, vocês se afastaram do meu conserto. Por isso que eu não posso ser com vocês igual eu era com vossos pais. Vocês estão agindo totalmente diferente.
Mas diz a Bíblia que quando o anjo estava passando, ele encontra um homem debaixo de uma árvore. E ele fala: não temas, varão valoroso, o Senhor é contigo. E aquele homem olha aquela saudação e fala: se o Senhor é conosco, por que está sucedendo tudo isso? Por que está essa bagunça toda? E o anjo repete: vai nessa tua força, varão valoroso. E você conhece a história de Gideão? Um homem. Se Deus encontrar um homem, toda uma situação pode ser mudada. O problema hoje é em relação à nossa nação brasileira. A solução poderia estar na Igreja de Cristo. Mas o problema é que nós temos muitos apóstolos. Nós temos muitos profetas. Nós temos muitos evangelistas. Nós temos muitos pastores. Nós temos muitos mestres. Mas Deus não precisa de muitos, porque muitos até mesmo atrapalham. Um atrapalha o outro. Mas se dentre esses muitos Deus encontrar apenas um homem, é o suficiente para ele fazer coisa tremenda. E eu gostaria de te convidar, nesses tempos difíceis, diante de tudo isso que está acontecendo, eu gostaria de te desafiar a se colocar na presença de Deus. Nós temos aqui o monte, onde centenas e centenas de pessoas sobem, servos e servas de Deus, se colocam na presença de Deus. Nós temos aqui um local, um galpão, onde muitos entram para buscar a presença de Deus. Ah, quem dera nesse lugar Deus encontrasse um homem. Um homem seria o suficiente. Não que esse homem fosse fazer tudo. Porque João, quando perguntaram para ele: você é o Cristo? Você é o Salvador? É você que vai fazer tudo? Ele disse: não. Eu sou a voz de um que clama no deserto. Eu fui apenas enviado para mostrar, para anunciar aquele que vai fazer. E começa a batizar. E enquanto ele está batizando, Jesus vai se aproximando e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É desse aí que eu estava falando. Aquele que me enviou a batizar disse: aquele que você vir descer o Espírito Santo sobre ele, é ele que é o ungido. Tudo que Deus precisa é de um homem para anunciar o poder de Deus, para revelar Jesus. Essa foi a missão de João, revelar a Jesus. E nesse tempo de angústia, de aflição, tudo que nós precisamos é apenas um homem sincero, um homem simples como João Batista. Um homem que quando Jesus se aproxima dele, ele disse: mestre, eu tenho que ir até ti, o Senhor vem para mim pedir para ser batizado. Ele disse: aquele que vem após mim, ele é maior do que eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés. Aquele que um dia chegaram para ele e falaram: João, aquele lá que você anunciou, agora ele está batizando mais do que você. E João disse: convém que ele cresça e eu diminua. É um homem assim que Deus precisa. E eu te desafio, se coloque na presença de Deus. Porque Deus pode se agradar de você. E através da sua vida, Jesus pode se revelar para a nossa nação. Jesus pode mudar toda uma situação. Que nós venhamos nos prostrar diante de Deus. Como Isaías estava buscando a Deus ali no templo e de repente ele tem uma visão. E recebe o chamado maravilhoso. Então guarde essa palavra no seu coração. Tudo que Deus precisa é apenas um homem. João, capítulo 1, versículo 5. Houve um homem de Deus enviado por Deus chamado João. Que Deus encontre no Brasil um homem para fazer toda a diferença e anunciar a Jesus. E que o próprio Jesus venha se revelar nesses dias. Shalom, shalom.